Isso aqui está realmente preocupante, pessoal, muito preocupante. E na live de hoje eu vou tentar deixar claro o porquê que eu acho, né? E a minha opinião, mas eu vou baseá-la em dados, o porquê que eu acho que essa é um dos maiores problemas do Brasil hoje e vai ser um dos maiores problemas do Brasil no futuro. Bom, vamos lá então, né? Vamos começando aqui a nossa live, tá bom? Então beleza, peço para você compartilhar essa live com quem você acha que tem interesse em assistir e para a nossa live alcançar mais pessoas. Tô devendo 10 mil ao agiota, sem saber como pagar. Essa live é para você então. Vamos lá? Então beleza. Pessoal, até o final da live eu espero que eu consiga convencê-los, os senhores e as senhoras, de que esse é um dos maiores problemas no Brasil hoje e muito provavelmente será um dos maiores problemas do Brasil no futuro. Por uma razão muito simples. Pela arquitetura do produto e pela forma como o nosso cérebro funciona. Então vou tentar unir aqui um pouco de atualidade com o que eu entendo de comportamento e neurociências. Fechou? Alguns dados só para balizar todo mundo que está aqui na live. Portal Infomoney, se eu não me engano é um portal da XP Investimentos, não lembro. Matéria aqui, ó, crescente aumento dos jogos de apostas online tem preocupado o Brasil. 22 milhões de pessoas fizeram ao menos uma aposta nas bets em 2023, o equivalente a 14% da população brasileira. Coisa pra caramba. Segundo a matéria que saiu no Globo semana passada, brasileiros estão abrindo mão da graduação para gastar com bets e jogo do tigrinho, diz pesquisa. Levantamento realizado a pedido de instituições privadas mostrou que 35% dos interessados em fazer um curso superior em 2024 não começaram o curso por usar recursos com apostas online. Isso realmente é bizarro. Então você pega aí quase 4 pessoas de cada 10 ou quase 40 de cada 100 que entrariam na graduação, fariam a graduação, se intelectualizariam teoricamente, iriam para o mercado de trabalho, produziriam para o país, pagariam impostos, fariam a economia girar, não estão fazendo isso, né, porque perderam o seu dinheiro em apostas online, ou em bets, né, em apostas, ou naqueles cassinos, como por exemplo o jogo do tigrinho. Vale lembrar que nós vivemos num país, e eu não canso de falar isso, e não vou cansar de falar isso, e vou continuar falando isso, nós vivemos em um país que o brasileiro comum não sabe interpretar um gráfico de correlação. E aqui não é uma crítica ao brasileiro, é uma crítica ao sistema educacional brasileiro. Existem dados mostrando que sujeitos com 4 anos ou mais de escolaridade, portanto não são analfabetos, tiveram 4 anos ou mais de escolarização, podem ter chegado até o ensino superior, eventualmente uma pós-graduação. 64% dessas pessoas, da amostra pesquisada de 4 mil pessoas que foi do Brasil inteiro, portanto é uma amostra representativa significante, 64% não sabem interpretar um gráfico de correlação simples e 55% diziam não conseguir ler ou entender um resultado de exame de sangue, mesmo tendo os valores referência ao lado. Então isso de fato é bastante preocupante, porque quando a gente tem um sistema, e aí vocês vão começar a entender durante a aula, quando vocês têm um sistema que ele é capilarizado, ele é difundido, diluído numa população cujo grau intelectual, a capacidade interpretativa, a capacidade de análise de cenário é pífia, é superficial, obviamente existe uma probabilidade gigantesca de acontecer isso que aconteceu aqui. 35% dos interessados em fazer graduação não vão fazer porque perderam o dinheiro em jogos de aposta. Então isso é muito preocupante, porque não é necessariamente culpa da pessoa que está fazendo isso. Ela é uma pessoa, por vezes, em vulnerabilidade. Por ser uma pessoa pouco intelectualizada, por ser uma pessoa ignorante no sentido de não ter tido acesso à informação suficiente para tomar decisões, essa pessoa é uma pessoa vulnerável num contexto onde esses jogos estão cada vez mais comuns. Perfeito? Isso é um baita de um problema mesmo. Aí você vai argumentar que nem sempre existiu aposta. Provavelmente sempre existiu, arrisco dizer que isso deve vir dos gregos, inclusive. A questão é que, e aí você tem que começar a exercitar o teu pensamento analítico, a questão é que quando você coloca as apostas dentro do celular, num aplicativo que permite uma flexibilidade de marketing gigantesca, a pessoa não precisa sair de casa, você começou a retirar
inúmeras barreiras que muito provavelmente deixariam de fora várias pessoas, protegeriam várias pessoas daquele vício. Tá? Eu digo que esses cassinos online no celular, eles são para o vício em apostas o que os vapes são para o vício em cigarro e nicotina. O cigarro convencional, o de palha, né? O cigarro normal, o filtro e tal, ele tem uma série de barreiras de entrada para acessar o vício. Se você pegar 1000 pessoas que nunca fumaram e submeter elas a fumar, é provável que um grupo específico de pessoas, é uma distribuição normal, uma curva de Gauss, é provável que um número muito específico de pessoas vai se viciar de imediato. É provável que a grande parte das pessoas vai ficar naquela meiuca, vão precisar de um estímulo maior, vai depender de outros contextos, se o cara foi recompensado socialmente, se fumar no grupo dele é legal, se a namorada ou o namorado fuma, etc, etc, etc. E é provável que existe um grupo menor de pessoas que nunca vai se viciar, tá? Por que isso acontece? Porque o cigarro convencional, ele tem alguma série de barreiras para o vício. Por exemplo, ele fede, o gosto é ruim. Você precisa passar uma arrebentação para conseguir fazer com que aquela substância química desconfigure uma série de neurotransmissores no seu cérebro para que você se vicie propriamente. Estão acompanhando? E quanto mais desafios você coloca, quanto mais barreiras você coloca, por menor que seja, menor é a chance da pessoa acessar o vício. Ou seja, utilizar tempo suficiente para caracterizar ou para mexer na circuitaria ao ponto de se transformar num vício. Quando você tem o vape, você resolve vários problemas, entre aspas, do cigarro convencional. Ele não fede, então se você não fumava por causa do cheiro que deixa na sua roupa, o vape agora você pode fumar porque ele não tem cheiro. Se você não fumava porque não pode fumar em lugar fechado, o vape agora você pode porque ele não fede, né? Então você pode fumar escondido no lugar fechado. Se você não fumava por causa do gosto, agora ele tem gosto de morango, de frutinha. Então perceba que quanto menos barreiras você tem, mais pessoas vão conseguir chegar na passagem da arrebentação e se viciar naquilo. A aposta sempre existiu, como eu estava falando. O problema é que você precisava ir até a banca do jogo do bicho, você precisava ir, sei lá, cara, ou vício em droga, você precisa ir lá no negócio, buscar, ou ligar para a pessoa, se expor de alguma forma, né? Quando você traz isso para o celular, dentro de um aplicativo que permite uma leitura gigantesca dos seus dados, e isso outros aplicativos fazem também, tá? O Instagram, ele sabe, lá na sede do Instagram, eles têm noção qual que é o seu momento do dia que você mais entra no Instagram. O iFood provavelmente sabe, provavelmente não, isso aqui é até dado aberto, eles mesmos publicaram, se não me engano, no site lá. Eles sabem quando você pede comida. Então, toda quarta noite você pede um poke ou um sushi. Muito provavelmente quarta de tardinha ele vai te mandar um lembrete, uma notificação push, fazendo você ali lembrar que você pede sushi. Tá na hora daquele sushizinho, não sei o quê. Arrisco dizer que esses cassinos online devem ter todos esses dados, sabendo qual que é o momento que você aposta mais, sabendo quando que você tomou uma decisão de forma mais impulsiva, ou seja, o delay entre você selecionar o negócio e clicar no botão para apostar foi menor, então ele entende que existe um grau de impulsividade maior nessa pessoa, na média, neste período da semana. E tá na sua mão, tá na sua mão. Você não precisa sair, fazer... As barreiras para ter aquele tipo de comportamento de vício, elas são muito pequenas, porque é uma extensão da sua mão. Você tá no seu Instagram, vem uma notificação push e você automaticamente muda pro site de apostas ou pro cassino, né? Então, o que eu quero dizer é que é verdade que a aposta sempre existiu, mas quando você olha por uma ótica de comportamento, por uma ótica neurocientífica, é muito maquiavélico. Do ponto de vista de estratégia, é genial, cara. Eu ficaria aterrorizado se eu olhasse uma coisa dessas nessas configurações, entendendo a forma que o nosso sistema de recompensa funciona e o pouco grau educacional que o brasileiro médio tem, eu acharia estranho se não tivesse dando muito dinheiro. Tem alguma coisa errada. Como é que os caras não estão caindo nesse papo? Porque, do ponto de vista de sistema de recompensa, é muito bem arquitetado. É genial. E isso numa população ignorante, seria estranho se não estivesse dando certo. Além disso, muitos desses cassinos, eles têm uma estratégia de te dar uma amostra grátis. Então você recebe um e-mail ou você recebe um crédito
de 50, 100 reais que você não pode sacar, obviamente, você acabou de fazer a conta, você recebe 100 reais de crédito, você não pode sacar, mas você pode apostar aquele dinheiro. E claro, pessoal, não preciso vir aqui falar para vocês, eu espero, que esse dinheiro não existe. Vocês acham que eles depositam 100 reais na sua conta lá no... Esse dinheiro não existe, é um número na tela, tanto é que você não pode sacar, ele é só um número. A galera faz você acreditar que tem 100 reais ali para você fazer a sua primeira aposta. É quase como se você recebesse uma linha de pó. Ó, cheira isso daqui e vê se você gosta. Se você gostar, eu te dou mais. Mas daí você vai ter que comprar. É mais ou menos isso, entende? Então é extremamente apelativo, extremamente apelativo. Principalmente quando a gente leva em consideração que o nosso sistema de recompensa, ele é muito sensível ao talvez. Sempre que a recompensa é certa, o nosso sistema de recompensa, ele tende, eu sei que é meio estranho isso, mas ele tende a reduzir a atividade quando você sabe que a recompensa é certa. Agora, se você cria uma intermitência de recompensas, ou seja, talvez eu aperte nesse botão e ganhe dinheiro, aí o seu sistema dopaminérgico aumenta a atividade, quadriplica, alguns dados mostram a atividade. Isso tem vários estudos mostrando. Se você torna intermitente, talvez a recompensa... Mas tem que ser imprevisível. Se for intermitente e previsível, tipo, uma vez vem a recompensa, 2 vezes não. Uma vez vem a recompensa, 2 vezes não. Ou uma vez vem a recompensa, 3 vezes não, 1 vez sim, 2 vezes não, 1 vez sim, 3 vezes não, 1 vez sim. O seu cérebro, ele detecta o padrão, não se torna mais previsível, não se torna mais imprevisível e, portanto, o sistema dopaminérgico volta à sua atividade normal. Tem que ser imprevisível. E, obviamente, esses cassinos, principalmente, porque uma coisa é você apostar num desfecho da vida real, tipo num jogo de futebol ou alguma coisa assim. É um desfecho na vida real, você está vendo na TV aquilo acontecer e, portanto, a imprevisibilidade é um pouquinho menor. Estão acompanhando? Pô, você sabe que se o São Paulo for jogar com, sei lá, cara, nem sei os time Fortaleza, desculpa aí os torcedores do Fortaleza e do São Paulo, eu não acompanho futebol, mas pelo que eu sei, historicamente, o São Paulo é um clube maior que o Fortaleza. Ou, sei lá, que o Ipatinga, sei lá, Juventude. É um pouco menos imprevisível, concordam? Porque você vai olhar, vai falar, pô, faturamento do clube, orçamentos, jogadores, o número da folha, o histórico de vitórias nos últimos 6 meses dos 2 clubes, o número de não sei o que, o número de o cartão vermelho. Você consegue, de uma certa forma, juntar uma série de dados que transforma o possível resultado naquele jogo de futebol um pouco mais previsível, embora obviamente sempre exista o contexto, o componente sorte. Diferente dos jogos de azar, que é aquelas roletinhas que gira e tem que dar 13 igual para você ganhar, principalmente quando é um foguetinho, alguma coisa subindo numa tela que você não está apostando num desfecho do mundo real. Você está apostando num algoritmo que pode ser simplesmente programado para você nunca ganhar. Ou ganhar uma série específica de vezes, porque eles calcularam que naquele período você não vai deixar de injetar dinheiro e depois você só começa a perder. Entendem? As apostas em desfecho do mundo real, futebol, etc., provavelmente vão causar uma série de problemas num grupo de pessoas. Mas esse tipo de jogo de azar de cassino, na minha avaliação, é muito mais prejudicial. Porque você não está apostando num desfecho na vida real. Portanto, a imprevisibilidade por trás daquela situação é muito mais fácil de ser desenvolvida. E considerando que o nosso sistema dopaminérgico gosta de imprevisibilidade, de um talvez, esse aqui é muito mais viciante. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando ou não? Espero que sim. Se você for apostar no Real Madrid versus o Juventude, é provável que fique chato você apostar no Real Madrid versus o Juventude. Concordam? Por quê? É pouco provável que o Juventude ganhe do Real Madrid. Se for jogar 100 jogos, você está apostando nos 100 jogos. Talvez o Real Madrid ganhe 95, sei lá, e por pouco de sorte o Juventude ganha alguns. Mas o cenário que você vê, você fala, pô, isso aqui tá chato, eu já sei quem vai ganhar. O nosso cérebro gosta do talvez. Quem será? Aquele golpe de sorte. Isso o nosso sistema dopaminérgico gosta. Quando você cria um dispositivo que é digital, está na extensão da sua mão, você pode pular do aplicativo para o banco, onde você pediu um empréstimo, para o aplicativo de jogo, onde você já consegue botar aquele empréstimo ali, porque o banco digital hoje te dá empréstimo na hora, você nem precisa ir à agência, isso se torna muito perigoso. Especialmente quando eles têm dados de vocês, de quando vocês têm uma probabilidade maior de apostar. É início do mês que caiu o salário? É final de semana que você ingeriu álcool e tá mais impulsivo? Entende? Então, cara, minha avaliação, e de novo, eu falei isso aqui ontem nos stories, eu tenho uma clínica, sou sócio de uma clínica de psicologia e psiquiatria, que a gente tem 2.500 pacientes ativos,
estão fazendo tratamento, é uma clínica online. São quase 100 profissionais da psicologia e psiquiatria. E os terapeutas estão relatando um fluxo de paciente, um fluxo maior de paciente nos últimos 6 meses, 1 ano, que vem de um contexto onde eles estão com problema devido a apostas online. Tanto a bets quanto a cassinos, entende? Esse não é um problema novo, tá? Eu acredito que as instituições vão ter que renovar, acho que essas descrições que a gente tem hoje de diagnóstico, mas desde 2013, tá? O gambling disorder, ou transtorno de jogo, digamos assim, né, uma tradução, ele está dentro do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Psiquiátricos, Transtornos Mentais, que é uma grande, digamos que, bíblia aí da psicologia e da psiquiatria, e ele é caracterizado como o primeiro vício comportamental. Sabe o que é um vício comportamental? É um vício que você não precisa ingerir uma substância. É diferente de vício em álcool, cocaína, crack, que você ingere uma substância para o seu organismo, uma substância exógena, e essa substância interage com receptores específicos em alguns circuitos do seu cérebro, fazendo com que você se vicie, né, gerando essa sensação artificial de prazer, perfeito? No vício por jogo, ninguém ingere nada. É um vício absolutamente comportamental. Você está manipulando variáveis e expectativas que interagem com o seu sistema de recompensa, que tem como desfecho um padrão de vício mesmo. E aí os sintomas eles são relativamente parecidos com um sintoma de vício em droga. Irritabilidade, preocupação frequente, a pessoa começa a mentir para as pessoas, né? Começa a pegar dinheiro escondido, tá? E uma série de outros aqui que eu não vou ler aqui, tá? Não vem ao caso agora. Tá? Mas algumas características, tá? Não são sintomas, algumas características desse diagnóstico, tá? Principalmente, muito comum em pacientes com esse problema, mentira. O sujeito começa a distorcer a extensão do problema, então ele cria uma série de subterfúgios intelectuais e cognitivos para dizer para si mesmo que aquilo não é um problema tão grande, e isso é característico em todos os vícios, até onde eu sei. A pessoa ela cria articulações mentais para provar para ela mesma que aquilo ali não é um problema. Isso acontece com vários vícios caracterizados e comportamentos disfuncionais com substâncias, inclusive com o uso, por exemplo, de esteroides anabolizantes. Você fala com pessoas que usam, a pessoa sabe que faz mal, mas ela cria subterfúgios para dizer para ela mesma que não faz. Embora não exista, do ponto de vista, digamos que acadêmico ainda, o vício, pelo menos até onde eu sei, em esteroides anabolizantes, obviamente você pode ter um padrão ali de interação com aquela substância que é bastante disfuncional. Tá? Então isso gera, obviamente, essa articulação cognitiva para dizer para ela mesma que aquilo ali não é um problema. Isso gera um monte de coisa, né? A pessoa começa, virar realmente aquilo começa a gerar um monte de consequência negativa. A pessoa eventualmente pega dinheiro escondido, faz empréstimo e não conta para as pessoas, porque na cabeça dela aquilo não é um problema e etc. Aí essa galera normalmente se divide em 2 grandes grupos, né? São pessoas que algumas são muito impulsivas, competitivas, cheias de energia. E detalhe, embora alguns transtornos psiquiátricos, outros, né, tenham embutido neles padrões comportamentais que favorecem, aumentam a probabilidade da pessoa ter problema com jogos, como, por exemplo, um paciente com transtorno bipolar em hipomania ou mania, o diagnóstico de transtorno do jogo, de gambling disorder, ele não pode ser explicado por isso, tá? A pessoa ela pode sofrer um outro transtorno psiquiátrico que aumenta a probabilidade dela ter um problema com jogos, mas o diagnóstico mesmo, né, aí seria um diagnóstico diferencial, tá? E outras pessoas, elas são deprimidas mesmo, solitárias, vivem para dentro delas, etc. Tá? Agora, uma coisa bastante comum, tá? 2 coisas. Primeiro, essas pessoas elas tendem a criar um padrão de superstição. É quase como se elas conseguissem, e elas acreditam nisso, controlar resultados de eventos que ocorrem pelo acaso. Tipo jogar um dado. Ela acredita na cabeça dela que com a força do pensamento ela vai clicar ali naquele botãozinho e agora como é que é o nome? O aviãozinho, o foguetinho vai subir mais e ela vai ganhar dinheiro. E o segundo ponto, pessoal, e aí é um ponto mais delicado, e eu acho que vale a pena levantar uma bandeira vermelha, roxa aí na cabeça de vocês, é que até metade dos indivíduos em tratamento para transtorno de jogo tem ideação suicida. Até metade. Isso é muito alto, tá? A gente não vê esse número em outros transtornos psiquiátricos graves. E cerca de 17% dessa galera, isso dado de 2013, tá? Deve ter piorado. Tentaram suicídio, tá?
Por quê, pessoal? Porque quando você perde dinheiro, você cria uma constelação de problemas, porque o dinheiro ele é um resolvedor de problemas na sua vida. E na medida que você perde esse dinheiro, você cria uma constelação de outros problemas. Diferente de quando você utilizou droga, é muito mais fácil você conseguir dinheiro para apostar do que você conseguir dinheiro para comprar droga. Porque a droga ela muda o seu padrão comportamental e ele é muito mais visível para os seus familiares, para as pessoas em volta, prejudica seu trabalho, você não consegue trabalhar. Entende o que eu quero dizer? O fato de ser um vício comportamental, que você não inala nenhuma substância, não ingere nenhuma substância, isso faz com que seja muito mais fácil você ter cronicidade, frequência e intensidade naquilo ali. Então, eu acho de uma tamanha irresponsabilidade quando eu já recebi proposta de divulgar cassino e bets. Isso já faz um tempinho, né? Foi em 2023, talvez, início. Eu já recebi. Só que isso passa milhas e milhas e milhas, é quase um continentes de distância do que é o meu entendimento ético do meu trabalho aqui na rede social. Então, obviamente, quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu tenho uma extrema dificuldade de divulgar qualquer tipo de empresa. Eu realmente acho que eu divulgo é porque eu conheço o dono fala comigo, eu sei qual que é a história, são empresas relativamente antigas e etc. Só que eu acho uma tamanha irresponsabilidade, assim, cara, que é preocupante, muito preocupante. E agora, olha que curioso, um dos padrões comportamentais dessas pessoas que estão com esse problema em apostas é o que a gente chama de recuperar as perdas. E é aí que a pessoa passa a arrebentação e afunda significativamente a sua vida financeira. O que é o recuperar as perdas? Pelo fato da pessoa ter um histórico de perda no jogo, ela desenvolve, poderíamos ficar aqui 2 a 4 horas explicando o que aconteceria no cérebro dessa pessoa neste momento, mas ela desenvolve uma perda de racionalidade momentânea, então ela exclui do cenário até mesmo a possível estratégia que ela tinha para o jogo e ela começa a ter um fluxo de aposta mais agressivo e intenso, porque ela, por alguns acontecimentos na cabeça dela, uma redução da atividade do pré-frontal, aumento das áreas de impulsividade, frustração, etc, etc, ela entra num padrão de querer recuperar o que perdeu. Aí ela fala assim, agora eu vou apostar um pouquinho mais aqui porque eu vou recuperar o que eu perdi nas últimas 3 vezes. E aí ela aumenta a aposta e perde de novo. E aí ela volta com isso ainda mais agressivo, ela aumenta a aposta e perde de novo um maior. E aí quando ela percebe, ela já está devendo dezenas de milhares de reais. Mesmo é realmente um padrão de comportamento irracional. Porque se você olhar pela lógica racional, utilizando a racionalidade, não existe nada que justifique você aumentar a aposta naquela hora. Ela abandonou até mesmo uma suposta estratégia de jogo, que no caso do jogo de azar não tem sentido nenhum tu ter estratégia, né? O jogo ele vai ser feito para você perder. Então assim, eu não quero enrolar muito nessa live aqui, mas me preocupa bastante, tá? Considerando a análise de cenário, me preocupa muito considerando esses números aqui de atentados contra a própria vida. Me preocupa muito porque o brasileiro médio não sabe nada de dinheiro e, na minha opinião, vai ser um dos maiores, se não o maior problema aí que a gente vai ter que lidar no Brasil nos próximos anos, caso não exista algum tipo de intervenção. E, na minha opinião, a intervenção tem que ser primeiramente educacional. Tá? Eu vou fazer 2 sugestões. Se você está passando por isso, é importante que você busque ajuda, tá? Ajuda profissional mesmo. Se você não tiver condições de procurar ajuda profissional, talvez uma alternativa seja você se abrir com os seus familiares, falar para os seus familiares, né? Comentar com eles que você está com esse problema e não cair naquela lógica que é clássica nos pacientes de esconder a extensão do problema, do seu envolvimento com jogos. Então acho que você primeiramente mostrar, abrir a ferida para as pessoas entenderem o tamanho desse problema, permite com que aumente o grau de consciência da galera e isso eventualmente possa ser interessante para te ajudar, né? E claro, se você tiver condições, o mundo ideal é você procurar ajuda mesmo, psiquiátrica, profissional, um psicólogo, isso é importante. E se você não é tratamento, que eu vou indicar aqui para você, tá? Informação, se você tiver interesse em saber mais sobre isso, existem 2 alternativas que digamos que passou por um crivo, né? Que são informações úteis para você. A primeira é você ir ao meu podcast, que é gratuito, Eslen Podcast no YouTube.
Eu não vou lembrar agora exatamente, peço desculpas aqui, os podcasts que a gente falou especificamente sobre vício ou sobre comportamento de vício, mas a gente tem uma série de podcasts lá que você pode ir pelo título e eventualmente você vai encontrar algum mais específico sobre isso. Nesta sexta-feira eu vou gravar um episódio sobre impulsividade e muito provavelmente usarei como pano de fundo os vícios em jogos em apostas online, tá? Mas ele vai ao ar daqui a um bom tempo ainda, porque eu tô com bastante gaveta. A segunda sugestão que eu tenho para você, caso você tenha condição financeira mínima, é você entrar no reservatório de dopamina, que é um clube de assinatura, é R$ 39,90 por mês. Por isso que eu digo que não é nada muito caro, tá? Não é um preço enorme. E lá tem 2 aulas que particularmente é interessante para você assistir. A aula 018, tá? A gente tem só aulas minhas, lá tem mais de 130. Assista a aula 018, ela é intitulada A Neurociência dos Vícios. E na aula 018, são 50 e poucos minutos de aula, não é uma aula que você não vai entender, ela é bem mastigada. Eu explico principalmente como que o ambiente e os gatilhos fazem com que você perca o controle do seu comportamento, que classicamente é isso que ocorre no vício, né? Você não tem mais controle da tomada de decisão. E explico para você como é interessante você mexer no seu ambiente para não ficar refém apenas da sua força de vontade, porque só força de vontade não funciona. Se força de vontade funcionasse, quando você estiver sofrendo de amor por alguém, use a sua força de vontade e pare de sofrer de amor. Se força de vontade funcionasse, quando você estiver viciado em cigarro, use sua força de vontade e pare de fumar. Se força de vontade funcionasse, ou só força de vontade funcionasse, quando você procrastinar para ler um livro, use sua força de vontade. A realidade, pessoal, e quem é meu aluno há mais tempo já sabe, a força de vontade é um pedaço específico e pequeno do que faz com que o nosso comportamento aconteça. Principalmente os Goal Direct Behavior, os comportamentos direcionados a um alvo. Influencia muito mais nesse padrão comportamental o contexto que você vive e menos a sua força de vontade. Por isso que é interessante você modular o seu ambiente para fazer com que você não fique tão refém da sua força de vontade, que é momentânea, que é transitória. Ok? Então a aula 18 é a primeira aula que eu sugiro que você assista. A segunda aula que eu sugiro que você assista é a aula 019, porque na aula 18 eu explico como que acontece no cérebro da pessoa um vício. O que acontece nas áreas do cérebro, qual que reduz a atividade, qual que aumenta a atividade. E na aula 019 eu dou algumas dicas, algumas estratégias de como você ser mais racional. Você tentar utilizar mais as áreas do seu cérebro envolvidas com racionalidade, com tomada de decisão pensada, com análise de futuro, com interpretação das consequências daquele seu comportamento. Então, aula 018, aula 019. Reitero aqui que o reservatório de dopamina não é um tratamento, não substitui um tratamento com um profissional, é apenas um local onde você tem acesso a informação de qualidade, tá? Sobre temas aí que podem melhorar a sua qualidade de vida, ok? Para você se tornar um membro do reservatório de dopamina, você pode clicar no link da minha bio depois dessa live aqui e ir lá onde diz torne-se membro. Além disso, se você é de São Paulo e quer conhecer um evento presencial do reservatório de dopamina, nós ainda temos alguns ingressos para o evento que vai acontecer em novembro, onde inclusive nós falaremos sobre a história do dinheiro. Vai ter uma aula sobre a história do dinheiro com o Bruno Perini e vai ter uma aula com a Jéssica Câmpara. Quem conhece aí a Jéssica Câmpara, inclusive tá aí, ó, o Wesley Podcast tem um episódio com ela, onde ela fala sobre tomada de decisão. Então ela é doutora em economia comportamental, tem doutorado em economia comportamental, e ela fala sobre tomada de decisão na hora de comprar e como que a gente é irracional nesse sentido. E explica uma série de estudos do Daniel Kahneman, grandes sujeitos aí da área de estudos sobre economia comportamental, tá? Então a gente ainda tem alguns ingressos do lote 1, tá? Você pode ir lá e adquirir, tá? Acho que tá com 90% dos ingressos do lote 1 vendido, tá bom? Eu espero que ficou claro. O maior problema disso, pessoal, é o acesso, tá? O acesso. Então eu me preocupo bastante mesmo, e espero que isso seja atenuado, né? R$39,90 você perde 1 minuto no foguetinho. Eu nunca baixei essas... Fechou? Então é isso. Já perdi 50 mil de uma vez. Caramba, cara. Caramba. Difícil.